E esse papo de que o zagueiro Felipe pode voltar pro Corinthians. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes da história e fala também sobre Danilo, volante do Palmeiras, também na mira do Benfica. Te atualizo ainda sobre o São Paulo e a possibilidade da rescisão do contrato de fornecimento de material esportivo com a Adidas. A Puma está bastante de olho. Falo também sobre o Cruzeiro, que está vendendo o Edu, sobre o Atlético Mineiro, que gastou um caminhão de dinheiro com dívidas, sobre o Flamengo mais perto de contratar Gerson, atualizo também sobre Rossi, sobre Quinteiro e muitas outras novidades do mercado, incluindo o seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Bora de fato para as notícias. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, com a missão de deixar você por dentro das últimas de finanças, mercado, bastidores e muito mais. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimatch, a casa de apostas esportivas que preparou cotações bem legais nos jogos da Premier League. Estou abrindo o site da Parimatch e quero te ensinar a fazer uma aposta. Vou clicar lá no canto superior esquerdo em Inglaterra Liga Premiada. Você vai ver que vão aparecer todos os jogos da Premier League nos próximos dias. Vou clicar em Liverpool e Leicester. Quero fazer aposta em cima do jogo do time de Jürgen Klopp. Você já deve ter percebido que a vitória do Liverpool paga R$ 1,28 para cada real apostado, o empate paga R$ 6,60 e a vitória do Leicester garante R$ 10,50. Quero procurar uma odd um pouco melhor e vou descer a barra de rolagem até essa parte de intervalo barra final. Gostei da cotação de 1,70, prevendo que o Liverpool vencerá o primeiro tempo e também terminará a partida ganhando. Ao clicar nessa odd, já abre o boletim de aposta, aí é só escolher o valor que você quer apostar. Eu vou colocar R$40 com chance de voltarem 68. Pronto, aposta feita. Agora quero te contar algumas das vantagens que a Parimatch oferece para você, como por exemplo apostar de qualquer computador ou de um aplicativo dentro do seu telefone celular. Isso sem falar do depósito com valores extremamente baixos. Dá para fazer apostas mínimas a partir de R$1. Tem também um ótimo sistema de atendimento, 7 dias da semana, 24 horas por dia. Para começar a apostar é super simples, só clicar no link que está no comentário fixo, você vai preencher todas as suas informações no cadastro, só não esquece de usar o código NICOLA, assim você vai ter o dobro do valor do seu depósito. Depois é só escolher se você vai usar Pix, PicPay ou transferência bancária para garantir seu depósito. Vem se divertir comigo na Parimatch. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que a Record escolheu o Corinthians para exibir a primeira partida do Campeonato Paulista, jogo marcado para 15 de janeiro contra o Red Bull Bragantino em Bragança. Quero contar também que o volante Máximo Perrone, que pertence ao Vélez e outro dia foi especulado no Palmeiras, está de mudança para o Manchester City. O clube inglês topou bancar a multa rescisória de 8 milhões de euros para fechar com essa joia do futebol argentino. Quero falar também sobre Douglas Costa, que se reuniu nas últimas horas com o presidente do Grêmio. Eram duas as pautas: a chance dele voltar ao tricolor e uma dívida de 7 milhões de reais que o clube tem para com o jogador. Nenhuma das duas conversas avançou até agora. Para completar, Rafael Carioca não foi oferecido apenas ao Corinthians. O volante que joga no Tigres e vive os últimos 6 meses do contrato foi sugerido ao Grêmio, que ficou de dar uma resposta nos próximos dias. Quero falar também sobre Andrei Santos, o volante do Vasco que embarca nessa sexta-feira rumo à Inglaterra para passar por exames médicos no Chelsea, negócio fechado em 12 milhões e meio de euros. E a última, Carlos Alberto, lembra dele? Ex-jogador do Porto, de vários clubes brasileiros. Ficou muito, mas muito pistola com uma caneta que tomou do Arrascaeta no jogo do dia 28. Aquele jogo festivo que o Zico sempre organiza no fim do ano. E o Carlos Alberto saiu detonando o Arrascaeta, o Gabigol, o Paparazzo, enfim. Carlos Alberto está revoltado. Feliz ano novo, Carlos Alberto, tá tudo bem? Bom, agora vamos para as notícias que de fato interessam. Quero falar sobre Gerson mais perto do Flamengo. Negociações com o Olympique de Marselha avançaram, especialmente porque o clube francês entendeu que não conseguiria vender o brasileiro para o Flamengo pelos 20 milhões de euros. O Olympique passa a ter pressa, até porque já escolheu um substituto para o jogador. A ideia do Olympique é contratar o Ounahi, que é um jogador da seleção de Marrocos, um dos grandes destaques do Mundial, embora exista uma concorrência bastante grande, atleta que pertence ao Angers. O Flamengo pretende fechar com Gerson nos próximos dias, operação que vai custar mais do que os 15 milhões de euros que o Flamengo estava disposto a gastar, mas menos do que os 20 milhões de euros que o Olympique desejava. Para completar sobre o Fla, os primeiros dias do ano de 2023 serão importantes para definições em relação a Agustín Rossi,
goleiro do Boca Juniors, e também em relação ao Juan Quintero, que está deixando o River Plate. A tendência é que os dois cheguem ao Fla, se juntando ao Gerson, pacotão de reforços do Flamengo de respeito. Bora falar sobre o Atlético Mineiro, que gastou uma fortuna com dívidas no ano de 2022. Levantamento feito pelo Fred Augusto aponta que os custos com dívidas chegaram a 190 milhões de reais. O Atlético gastou com acordos trabalhistas, com acordos extrajudiciais, com acordos judiciais, além de juros bancários e pendências na FIFA. Vários desses milhões de reais, se não fossem pagos, acarretariam em punições ao Galo. Cheguei a contar para vocês meses atrás que o Atlético chegou a ser punido com o transfer ban pela FIFA. Não houve o pagamento da compra do Nacho, o River Plate foi à FIFA, que deu um prazo para o Atlético pagar. O Atlético não pagou e o clube ficou proibido de inscrever jogadores. Essa proibição acaba de ser revogada porque o Nacho se acertou com o River Plate, o Atlético perdoou. O Atlético conseguiu, perdendo essa dívida, ainda recebeu uma grana para liberar o Nacho. Nesse momento, o Atlético está liberado, autorizado para contratar jogadores. Só uma coisa importante, diante desse cenário de 190 milhões de reais de dívidas, sem conseguir que essas dívidas diminuam, não resta outra saída ao Atlético, pelo menos na minha opinião, que não seja a transformação em sociedade anônima do futebol, algo que deve acontecer entre os meses de janeiro e março. Bora mudar de assunto e falar sobre o rival do Galo, o Cruzeiro, com negociações bastante avançadas para que Edu não seja mais jogador da Raposa. O Edu, inclusive, deixou o treinamento, já se mudou, já foi para o Rio de Janeiro, onde vai passar as festas de fim de ano. Depois ele embarca para os Emirados Árabes Unidos, mais especificamente para Dubai, onde jogará por um time chamado Diba. O Cruzeiro já aceitou a proposta, o Edu está super encantado com a chance de fazer um baita dinheiro. Atleta de 29 anos de idade, completa 30 em março. É o maior contrato da vida dele, chance de fazer um pezinho de meia. Para o Cruzeiro, a oportunidade de fazer uma pequena quantia em dinheiro, mas mais do que isso, para confirmar aquilo que eu venho contando para vocês nas últimas lives. O Edu não fazia parte dos planos da diretoria do Cruzeiro. Era óbvio que era muito difícil dizer isso para o torcedor, até porque a temporada do Edu foi bastante bacana. 48 jogos, 22 gols e 4 assistências. Mas existia dentro do clube a avaliação de que na Série A ele teria enorme dificuldade em se fixar ou em se destacar, como aconteceu na Série B. É um jogador de bastante currículo na segunda e na terceira divisão. Já havia passado, por exemplo, antes de ser comprado pelo Cruzeiro, pelo Brusque. Operação que rendeu ao Cruzeiro, ou que rendeu ao Brusque, na virada do ano passado, 600 mil reais. Só para arrematar sobre o Edu, maior artilheiro do Cruzeiro nos últimos 8 anos. Essa foi a marca obtida por ele na participação do time na segunda divisão. Bora falar agora sobre o São Paulo e te explicar essa história sobre a rescisão de contrato do tricolor com a Adidas. Já há quem garanta que o São Paulo tem um acordo com a Puma e nos próximos dias anuncia a rescisão. Conversei antes de gravar o vídeo com o Eduardo Toni, que é diretor de marketing do Tricolor, para saber se existe alguma verdade nessa história. Ele assegurou que não há nenhuma possibilidade de a rescisão do contrato ser anunciada em breve. O São Paulo adoraria rescindir com a Adidas, mas a multa rescisória impede que o São Paulo leve essa história adiante. A Adidas tem pisado na bola inúmeras vezes. O São Paulo está muito irritado com seu atual fornecedor de material esportivo. O último dos vacilos, São Paulo se apresenta da volta das férias para a temporada de 2023 com um uniforme extremamente antigo, que ainda tinha o patrocínio da Rocco, que já está fora do tricolor há pelo menos 3 meses, isso porque a Adidas não conseguiu entregar os novos materiais. Algum tempo atrás, durante o lançamento de uma camisa inspirada no Tele Santana, o sucesso de vendas, o problema é que a Adidas só colocou no mercado 1000 camisas, o São Paulo desperdiçou a chance de fazer um enorme dinheiro. A relação entre São Paulo e Adidas é horrorosa. São Paulo não aguenta mais ouvir falar sobre Adidas, mas vai esperar até 31 de dezembro de 2023, quando esse vínculo acaba, para poder anunciar sua substituta. A Puma é uma das possibilidades, mas o São Paulo não fecha as portas para outras empresas. A única certeza é que o Tricolor terá novo fornecedor de material esportivo a partir de 2024. Por falar em São Paulo, camisa e departamento de marketing, contar que o Tricolor está no mercado em busca de 3 patrocínios. São 2 propriedades vagas na camisa, mais uma no calção. O Tricolor espera anunciar esses acordos o mais rápido possível. Quero falar agora sobre o Palmeiras e a possibilidade de Danilo se mudar para o Benfica. Venho contando para vocês que o volante, que deve deixar o Verdão, está na mira do Arsenal e do Mônaco. Mas aconteceu uma novidade importante nos últimos dias em Portugal, mais especificamente no Benfica, que coloca o time português como possível destino do Danilo.
O Benfica havia comprado tempos atrás o Enzo Fernandes do River Plate por 10 milhões de euros fixos, mais 8 milhões de euros em bônus. O Enzo foi tão bem no Benfica e com a camisa da seleção argentina durante a Copa que está de mudança para o Chelsea em negócio de 127 milhões de euros. O River Plate, que havia vendido lá atrás por 10 milhões de euros, vai embolsar nessa nova transferência 31 milhões de euros. E o Benfica vai fazer um enorme caminhão de dinheiro. Vai haver a necessidade da reposição desse atleta. O Máximo Perrone, que é atleta do Vélez, que poderia pintar no Benfica, está de mudança para o Manchester City. Até por isso, cresceu a chance de o Danilo receber proposta oficial do Benfica. Até agora não existe proposta, somente uma sondagem. Aí é um outro ponto importante que eu queria dividir com vocês. Giuliano Bertolucci, que é um dos responsáveis pela carreira do Danilo, tem enorme entrada no Benfica. É um dos empresários com maior ascensão em relação aos dirigentes do clube lisboeta. E para que o Bertolucci coloque o Danilo por lá, nem vai fazer muita força assim. Prometo ficar de olho nessa história para trazer novidades. Beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a busca por um zagueiro. Corinthians que acaba de negociar o Robert Renan com o Zenit, informação que você soube primeiro no canal do Nicola. Raul Gustavo já passou até por exames médicos no Bahia, vai ser anunciado a qualquer momento. E diante dessas duas saídas e da chegada apenas do Caetano, Corinthians conta nesse momento com apenas 4 zagueiros: Gil, Balbuena, Bruno Mendes e o Caetano. A gente pode incluir o Murilo das categorias de base, mas não seria essa a salvação da lavoura. Então, o Corinthians está no mercado em busca de um zagueiro. E o Felipe, que passou pelo Timão de 2012 a 2016 e que recentemente foi procurado pelo São Paulo, mas disse que só volta ao Brasil para jogar pelo Corinthians, é uma alternativa. Acho difícil que o Felipe consiga a liberação do Atlético agora em janeiro, mas o vínculo dele com o clube espanhol se encerra em junho. O Corinthians já pode assinar um pré-contrato com o Felipe para garantir sua chegada a partir da metade do ano. Felipe que quase se mudou para o Wolverhampton junto do Matheus Cunha. Houve algum problema que não foi revelado na transferência para o clube inglês, tanto que o Matheus Cunha já foi oficializado pelo Wolverhampton e o Felipe não foi para lá. Por que eu falei do São Paulo recentemente? É que o Tricolor teve tratativas com o Atlético de Madrid por causa do Marcos Paulo, que já foi inclusive anunciado. Durante essa conversa, o São Paulo perguntou sobre o Felipe e ouviu do Atlético de Madrid que a grande questão era esses 6 meses finais de contrato e o fato de o Felipe não querer jogar num rival do Corinthians. Você, corintiano, gostaria de ver o Felipe de volta com a camisa do Timão? Atleta hoje com 33 anos de idade, na atual temporada só 3 partidas. Pior ano dele no futebol espanhol desde a saída do futebol português. Ele sai do Corinthians para jogar no Porto, depois vai jogar no Atlético de Madrid, viveu grandes anos por lá, essa temporada bastante abaixo. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente se encontra. Fechado? Abraço, tchau!